Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia agora, nesta segunda-feira, 24 de novembro, o Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Olá, meu nome é Luciana Dornelles Ramos, eu sou professora de Educação Física com mestrado e doutorado em Educação. E eu posso dizer que a palavra do professor importa porque a palavra do professor tem o poder de construir novos mundos e novas possibilidades para os nossos alunos. Através da nossa palavra, a gente cria outras perspectivas de vida, perspectivas de futuro e outros caminhos que os nossos alunos podem e devem seguir muitas vezes, né? Para marcar esse Novembro Negro, hoje o Palavra de Professor traz uma entrevista com a escritora Pela Santos, que é professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Obino. Recentemente, ela lançou o livro A Nobreza Negra durante a edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Olá, Pérola, bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui falando dessa obra que é tão preciosa para mim e para a comunidade negra, que é a Nobreza Negra, né? Qual foi a motivação de escrever esse livro, A Nobreza Negra? Está no imaginário da população que a nossa história começa com os navios negreiros, começa com a escravidão. E não, antes desse episódio, nós tínhamos grandes heróis, grandes impérios, grandes reinos. Então seria uma maneira de convidar as pessoas a enxergar essa história que é contada por nós. Porque as outras pessoas que contam da sua maneira. Mas nós precisamos contar a nossa história. Nós somos essa história. Então, resgatar a nobreza, os reis, as rainhas, os príncipes se torna necessário para a nossa sociedade. E qual é a faixa de idade que você trabalha nas escolas hoje? Hoje eu trabalho com crianças de 6 a 10 anos. Do 1º ao 4º ano, 5º ano. E essas crianças, elas já estão aprendendo sobre essa história, né? Essa história que não começa no navio negreiro, mas começa nos grandes tronos africanos e o ano inteiro. Porque o 20 de novembro, o mês de novembro, é um momento de reflexão, de comemoração. Mas é necessário que a gente tenha alimentado essa pauta o ano todo, como tu mesmo disseste. E tem algumas pessoas que têm uma visão meio distorcida, que é um momento, assim, de comemorações. Eu acho que se celebra muito a nossa cultura negra, mas também é um momento de resistência. E de manutenção da pauta, né? De pensarmos assim, tudo bem, é importante a celebração, mas a gente olhar também e perceber quais são os avanços e quais são os lugares que a gente ainda não está ocupando e que a gente precisa ocupar. Eu penso que o novembro é aquele momento que a gente olha, né? A gente faz ali, a gente pega a perspectiva de Sankofa e olha para trás. Né, esse olhar para trás para criar forças para a gente criar um futuro antirracista mesmo. E eu penso que é resistência porque os fatos são diários, né? Do racismo estrutural, da violência policial, são fatos ainda que nos perturbam bastante no cotidiano e que é necessário sim fazer esse debate. E é importante, principalmente, nós nos alimentarmos, né? Nos nutrirmos de assuntos e pensamentos negros, né? Porque algumas pessoas ainda acham que a escravidão foi no passado, tá tudo certo, vamos olhar para frente. Não foi, e não é assim. Nós vivemos, né, o resultado desse processo de escravidão todos os dias. Todos os dias que eu saio de casa, eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei como é que vai ser, se eu não vou ter uma abordagem policial violenta, eu não sei se eu não vou ir numa loja e não vou ser, né, perseguida. Então, isso é o resultado desse processo de escravidão que a gente ainda vive. Então, a gente precisa convidar não só a população negra, mas a sociedade, porque o racismo ele é um problema social a combater, né, toda essa forma de violência. Porque tudo é violência. É contra a nossa religiosidade, contra o nosso sagrado, contra os nossos corpos. Autoestima também. Autoestima. A aparência das pessoas, das mulheres negras, também dos homens negros, incomoda bastante muitas vezes e é uma falta, não existe aquela aceitação. Vamos a um breve intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro e voltamos em seguida com a entrevista. Plano Nacional de Educação tem votação adiada. No dia 11 de novembro,
o deputado Moses Rodrigues, do partido União do Ceará, relator do Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados, leu seu parecer, que foi favorável à aprovação do PL 2614/2024. Como os deputados Átila Lira, do PP do Piauí, e Ismael, do PSD de Santa Catarina, pediram vista conjunta, foi convocada a reunião extraordinária para logo após o prazo de vistas, que é de 2 sessões. O Conselho da URGS aprova a moção em defesa dos 10% do PIB para a educação. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou uma moção em defesa do investimento de 10% do Produto Interno Bruto na educação e no financiamento das universidades públicas. Também manifestou-se contrário à proposta de redução da meta de investimento público no novo Plano Nacional de Educação, PNE, que passaria para 7,5% do PIB. O texto destaca que, sem financiamento público suficiente, o PNE torna-se inviável, comprometendo a expansão, a inclusão e a qualidade da educação, e que redução dos recursos ameaça as universidades e a soberania nacional. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 24 de novembro, conversa com a professora e escritora Pela Santos sobre a importância da educação antirracista nas escolas. A autoestima negra é um ato de resistência também, pois durante muito tempo, nós, negros e negras, absorvemos os padrões de beleza e a cultura europeia que foi imposta pela sociedade. Eu vejo que você, Pela, assumiu os padrões da nossa cultura negra. A partir do momento que eu comecei a conhecer a história, principalmente dos reis, das rainhas da nobreza, eu descobri que nós somos descendentes desses nobres. Então, se eu sou descendente de uma nobreza, eu vou viver como eles, né? A gente sabe que por conta do racismo, por conta dos pensamentos eurocêntricos, a gente não se enquadra nesse lugar, né? Dizem que nós não somos bonitos, porque o nosso corpo não é um padrão de beleza, não é o ideal, o nosso cabelo. Mas a gente precisa romper com esse pensamento que não é um pensamento negro. Quando eu me enxergo a minha beleza, enxergo beleza no meu cabelo, quando eu enxergo beleza na maneira como eu me visto, eu consigo combater o racismo que muitas vezes me deixou me sentindo mal, me achando feia, porque antes eu achava que tudo que era bonito era diferente de mim, porque eu via na televisão pessoas que eram consideradas bonitas, que elas nem eram parecidas comigo. E aí romper com esse auto-ódio que a sociedade racista nos alimenta é fundamental, um ato político. E quando eu coloco o meu turbante, que eu tô me coroando com esse meu turbante, quando eu uso meus cabelos como eles são, quando eu uso meus acessórios, causa estranheza naquelas pessoas que ainda têm aquela visão de que a Europa é o padrão de tudo. Mas é uma maneira de eu estar no mundo, é eu valorizar minha cultura e valorizar quem eu sou. E na escola isso é fundamental, que ninguém nasceu racista, se tornou racista. E eu acho que na escola é que é o momento ideal. Se tu não trouxe essa orientação dentro da sua própria casa, a escola cumpre com esse papel. E aí, para você que dá aula para crianças com uma faixa etária, né, tão pequena, que é a partir de 6 anos, como é para eles? Eu percebo que os meus alunos, eles trazem falas, mesmo os pequenos, eles trazem falas bem preconceituosas. E aí eu não posso ignorar. Eu paro a aula e pergunto, mas o que tu quis dizer com isso? Para a criança começar a entender. Porque às vezes a criança reproduz e nem sabe o que está falando, porque ela escutou isso em casa. Então, procurar conversar. Tu percebeu o que tu está falando? Tu sabe que a professora é uma mulher negra, né? Eu sou negra. Por que tu está falando isso? O que tu quer dizer? Chamar a criança para refletir, porque às vezes ela nem tem consciência, mas ela está reproduzindo. E se a gente não tiver essa análise reflexiva da fala, a criança vai ficar a vida inteira fazendo isso. E é muito interessante porque os meus alunos, assim, acho que quase todos os alunos são assim, eles vêm de casa sem conhecer a história da negritude. E quando tu apresenta, causa no primeiro momento uma estranheza, porque eles falam, nossa, mas eu nunca aprendi isso, eu não sabia nem que existia. E eu disse, então, por isso que a gente precisa apresentar. Precisamos apresentar a história da nobreza, a história dos negros na medicina, na filosofia. Porque no nosso imaginário fica aquela ideia, a filosofia não veio da África. Nós temos uma filosofia potente em África. Nós temos reis, rainhas, então eu vou contando. A matemática, enfim, a arquitetura. Bom, se a gente ficar falando aqui, a gente vai entrar à noite. Mas nós precisamos apresentar isso no currículo o ano todo.
é necessário que seja apresentado sempre, não só em novembro. Inclusive, existe a Lei 10.639 que determina a inserção da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. O ano todo, né? O ano todo, não é só no 20 de novembro. O 20 de novembro, claro, ele vai ser essa data que é um marco, mas o nosso currículo ele tem que ser contemplado o ano todo, né? E a obrigação da aplicação da lei não é só dos docentes. É da supervisão da escola, é da direção, é das mantenedoras, sabe? O nosso currículo ele tem que ter um atravessamento antirracista. Isso é muito importante, porque essa lei ela foi assinada em 2003. Nós estamos em 2025 e ainda nós não temos ações efetivas nas escolas. Porque a gente tem alguns professores que fazem e passam bastante perrengues, é bem desafiador, porque a gente percebe que ainda as instituições escolares não estão abertas e não entendem muitas vezes a importância de ter esse currículo afrocentrado. E para você, professora Perla, o letramento racial é uma ferramenta importante no combate ao racismo estrutural? Para os alunos é muito importante a gente fornecer ferramentas para que eles tenham maior consciência sobre a questão racial do país e no mundo, né? Mas eu acho que o desafio maior não é com um aluno, mas sim com outras pessoas que circulam no mesmo ambiente escolar, que nós, professores antirracistas, mas que por conta de não terem um letramento, não terem um mínimo de um letramento racial, acaba achando que aquilo é bobagem, que não é tão importante, acaba folclorizando. Então, o que eu penso? As mantenedoras, elas devem ter o compromisso de manter formações permanentes, para que a gente possa, junto com o grande grupo de professores, refletir sobre as nossas práticas. Porque às vezes, não quer dizer que um professor ele tenha doutorado, mestrado, tenha graduação, que ele não faça práticas antirracistas, que ele não tenha um nível muito baixo de letramento racial. Então a gente precisa dessa formação continuada com esse foco, e não só em novembro, o ano todo. Eu sei que mesmo assim, mesmo se a mantenedora, se tiver os governos dedicados para isso, ainda a gente vai ter pessoas que vão negar esse ensino. Mas a gente precisa também ter uma cobrança maior, porque a 10.639, ela não é um convite, ela é uma obrigação. É tão importante quanto ensinar ciências, português, matemática, também tem que ter no currículo, E as pessoas precisam enxergar essa necessidade e as famílias precisam saber. Porque se eu sei que essa lei existe, eu vou querer que meu filho tenha esse ensino. E se não tiver, eu posso cobrar. E é isso que a gente precisa. A gente precisa da comunidade escolar atuando ali, cobrando, porque os gestores, eles precisam pensar nesse currículo. Não é só se preparar para uma prova, para uma avaliação, e sim pensar nessa educação que emancipa, que liberta, O Palavra de Professor volta logo. A jornalista Letícia Castro traz mais notícias direto da redação. Enem 2025. 13,5 milhões fizeram o primeiro dia de prova. Dos mais de 4,8 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, 73% participaram do primeiro dia de prova em 9 de novembro. O exame registrou aumento de 11% no número de inscrições em relação à última edição e de mais de 38% em relação a 2022. O segundo dia de prova foi agendado para o domingo de 16 de novembro. Rapper Emicida será doutor honoris causa pela URGS. O rapper, cantor e compositor Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, será doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A concessão do título foi aprovada em 7 de novembro pelo Conselho Universitário. A decisão reconhece que o trabalho e a trajetória do artista ultrapassam o campo da música, configurando-se como um projeto intelectual, educativo e de impacto social, especialmente relevante para a juventude negra e periférica. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 24 de novembro, destaca a importância da educação antirracista e a nossa entrevistada é a professora e escritora Perla Santos. Ainda sobre a Lei 10.639, que determina a inserção da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Esta lei seria uma forma de superar o apagamento da nossa memória nas escolas? Com certeza, com certeza. E é muito importante para a formação da criança, Da criança negra e não negra. Porque às vezes as pessoas falam, eu não preciso trabalhar a lei porque eu não tenho alunos negros. É muito importante para a criança não negra
entender como é que o racismo se apresenta, conhecer a história da negritude e se tornar um aliado. Porque não é só a negritude que tem que lutar contra o racismo. Nós precisamos também dos outros grupos étnicos sendo aliados nessa luta que é um problema social, né? Não dá para falar para nós mesmos. Sim, eu acho que tem conversas que são nossas, mas a questão de conscientização mesmo, entender que o racismo é um problema social, a gente precisa convidar os outros atores, né, da sociedade, porque nós somos discriminados, mas não somos nós que praticamos os atos racistas, então a gente precisa falar com o outro lado também, né, para ele também entender primeiro entender os seus privilégios, entender que nós não estamos às vezes numa condição mais difícil, porque não trabalhamos, não lutamos tanto. Na verdade, lutamos desde que o primeiro navio negreiro chegou aqui, a gente luta e luta também pela liberdade, né? Mas o que é importante pensar é que, por conta desse grande sequestro que os nossos antepassados passaram, a gente luta até hoje, né? E é isso, a sociedade precisa se responsabilizar e se comprometer com essa população. E ainda nos dias atuais, eu vejo muitas pessoas falarem que o próprio negro é racista e não existe o racismo reverso. Isso mostra o quanto nós precisamos estudar sobre o racismo, né? Porque agora eu vejo assim nas redes sociais que as pessoas falam assim, tudo é o racismo estrutural. Mas sem entender realmente o que é esse racismo estrutural, sem entender, por exemplo, que a gente tem outras formas de racismo, que é o racismo religioso, o epistêmico, o racismo recreativo, o estético. Então, o racismo ele se apresenta na sociedade de uma forma diversa, assim. A gente tem várias maneiras. E precisa entender também que não tem como a pessoa, o indivíduo negro, né, ser ele o racista, porque racismo tem uma relação com poder. Então, e nós não estamos nesse lugar de poder, né? Pela qual o perfil dos seus alunos? Eu trabalho, né, na escola Gabriel Albino, que atende alguns alunos do Quilombo dos Alpes. Então, eu tenho alunos quilombolas, alguns alunos quilombolas. Tenho alunos negros e alunos não negros. Só que o que eu percebia, né, o primeiro ano que eu estou trabalhando nessa escola, que os meus alunos que são quilombolas, eles têm vergonha. Eles tinham vergonha do quilombo. Então, eu comecei a fazer um projeto para resgatar a história de potência do quilombo, né? Falando dos grandes quilombos que tivemos no Brasil, mas falar também dos quilombos que temos aqui no Sul, né? E hoje eu já vejo que eles enxergam esse quilombo, esse lugar, como um lugar de memória. Que no passado foi um lugar de acolhimento para as pessoas que tinham perdido a sua liberdade por conta da escravidão, mas que agora é um lugar de memória, de resgate de potência. Então, eu sempre falo, gente, o nosso quilombo é um quilombo nobre, porque o nosso quilombo tem a potência, e principalmente quando eu entrei na sala de aula, o primeiro dia, eu disse, gente, eu estudei tanto sobre o Quilombo dos Alpes, para mim é uma honra ter alunos que são dos Alpes. E eu vi que eles ficaram, honra, por quê? E aí eu comecei a ver as falas deles, né? Ou escutar melhor as falas deles. E comecei a propor ações para a gente estudar sobre o que são os quilombos, a importância do quilombo, a importância também das matriarcas, né? Do matriarcado, da imagem da mulher, né? Da mulher negra. E aí eles começaram a me trazer lideranças, mulheres negras que lideravam ali na comunidade, né? Então foi um trabalho de memória, de olhar para essas pessoas e valorizá-las, né? Hoje eles já conseguem enxergar beleza. Hoje eu tenho alunos que eles falam assim, senhora, qual país que a senhora quer conhecer da África? Eles sabem que a África é um grande continente, porque antes eles achavam que era uma savana miserável, né? Que tinha um sol imenso lá no fundo, nunca chovia. Eu sempre digo, gente, vocês acham que a África é isso? Essa savana imensa com leão, com zebra, com sol lá atrás? Eu disse, não, existe, né? Eu fui mostrando as imagens, fui mostrando uma África que é composta de 54 países. E aí eles começaram a entender a potência, assim. E aí hoje já acontece que eles claro, eu não desenvolvo todos os dias conteúdo sobre a África, né? Mas o dia que eu não trabalho, eles perguntam, senhora, e hoje? Hoje a gente não vai ter? A gente fez um calendário, né? E aí eu comecei a colocar os aniversariantes do mês, né? A Carolina de Jesus, Malcolm X. Eles amaram a história da Carolina de Jesus, porque alguns alunos meus, as famílias são catadoras.
E aí teve até um aluno meu, Marcos, que ele se encantou tanto, eu não entendi porquê, mas ele se encantou tanto pela história da Carolina, que aí ele pedia todo dia para eu contar a história dela. Eu contava. Daí ele ia lá, né, ele ia pesquisar, né, pesquisava sobre a história da Carolina. E aí depois ele me deu... se enxergar no processo, na história, ter um pertencimento. E principalmente, quando nós vemos a história de uma pessoa negra que está ocupando um lugar de poder, a gente diz, não, então é possível, a gente precisa dessas referências. E ele escreveu um livro. Ele escreveu e aí ele me deu o livro assim, até combinei agora do dono da editora conhecer o Marcos, para ele conhecer o que é mesmo uma editora de livros. E aí, depois que eu entendi, a família dele também trabalha, né? Trabalha com reciclagem. E aí ele percebeu que ele pode escrever um livro. E é na escola que tu consegue enxergar tudo isso, tendo referências, tendo professoras que trabalham com essa pauta antirracista. Sim, e principalmente pensar que a escola, né? A escola ela ainda tem um cenário muito branco, né? Então, assim, desde os cartazes que eu coloco na minha sala de aula, são cartazes que mostram a negritude como potência. Então, eles têm várias referências. E eu lembro que no começo do ano, quando eu colocava várias fotos de mulheres negras, né, mulheres africanas, tinha um aluno em particular que ele achava muito ruim. Ele dizia, por que tá decorando desse jeito a sala? Não tá legal, não tá bonito. Eu disse, por que não tá bonito? Porque essas mulheres não são bonitas. E eu disse, mas tu tem consciência de que a Prof. Pérola, ela é negra como essas mulheres? E aí ele começou a parar e pensar assim, e esse é um que hoje pede diariamente para eu contar histórias do continente africano, porque ele foi vendo, claro, ele é uma criança, né? Mas ele foi rompendo com aquela visão de que só a Europa é bonita, só as princesas, né? As princesas europeias que são bonitas, porque eu fui trazendo a beleza e a potência de princesas, de reis que parecem com a gente. Então eles começaram a se identificar, isso é muito bom. Professora, comenta um pouco sobre o lançamento do livro A Nobreza Negra. Já que estamos falando de algo que é tão caro pra gente, que é a nobreza negra, nós não poderíamos apresentar, né, essa temática sem ter muita força negra. Então, para começar, né, no dia na sessão de autógrafos, umas horas antes, eu convidei algumas pessoas, né, que são consideradas a nobreza da atualidade, pessoas que fazem a diferença na sociedade, e todas pessoas negras, para se encontrarem comigo na Esquina Democrática, que é um lugar histórico negro, né, que tem toda uma história de resistência. E ali a gente fez uma sessão fotográfica com os nobres da atualidade. E eles estavam com todo um figurino que remetia uma África potente, turbantes, colares, com os nossos tecidos. E depois nós fizemos um cortejo até a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, eu até refleti com o grupo, eu disse, há uns anos atrás, os nossos avós, os nossos antepassados, eles não tiveram... quando eles entravam numa feira do livro, era para ser na parte da montagem, da limpeza, de cabeça baixa. Hoje nós estamos entrando na Feira do Livro de Porto Alegre com um livro que fala dessa nobreza e mostrando essa potência de cabeça erguida. Então, quando a gente chegou, aquele grupo ali, marchando, e eram crianças, eram mulheres, eram homens, algumas pessoas nem eram do cortejo, entraram junto também. Aí eu disse, olha só, olha a diferença, a gente fez a Feira do Livro parar e olhar pra gente. E isso que é importante, né? O nosso estado, a cidade precisa olhar para a nossa história. E foi uma maneira estratégica de fazer a Feira do Livro olhar e dizer, olha aí, ó. Até as pessoas ficaram olhando e dizendo, nossa, olha só, não tô acostumada a ver. Eu disse que então se acostumem, porque nós estamos nos aquilombando. Nós vamos sempre chegar assim, com a cabeça erguida e mostrando a nossa nobreza. E foi assim que eu fiz a minha sessão de autógrafos. E foi incrível, assim. A gente fica 1 hora autografando. E eu fiquei 1 hora inteira, sem uma pausa, autografando os livros. O livro, ele vem com uma coroa, então a criança lê o livro e depois se coroa. E aí as crianças começaram a se coroar, os adultos também. Todo mundo que participou da sessão fotográfica saiu coroado. É uma coroa simbólica, mas é para lembrar dessa nossa nobreza, né? Vamos a mais um intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Pesquisa com a participação da UFSPA é apresentada na COP30. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas por meio da atuação do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Prospecção de Biocompostos Amazônicos, ProBian, que integra pesquisadores da universidade. O Instituto tem sede na Universidade Federal do Pará
e é coordenado pela professora Marta Chagas Monteiro e, de forma adjunta, o professor Pedro Roosevelt Torres Romão, da UFSPA, que lidera o Laboratório de Imunologia Celular e Molecular. Também participa o professor Luiz Carlos Rodrigues Júnior, responsável pelo Laboratório de Imunovirologia. A missão é transformar o potencial biotecnológico da biodiversidade amazônica em soluções inovadoras para a saúde humana de forma sustentável e alinhada às demandas da região. Vestibular 2026. O URGS divulga os locais de prova. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul liberou nesta semana a consulta aos locais de prova para os candidatos. É preciso acessar o portal para verificar o endereço em que realizará o vestibular. Os testes serão aplicados nos dias 29 e 30 de novembro em 6 municípios do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Tramandaí, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Na edição desta segunda-feira, 24 de novembro, o Palavra de Professor conversa com a professora e escritora Pela Santos. É uma pauta antirracista neste Novembro Negro. E como as pessoas fazem para acessar e adquirir o livro A Nobreza Negra, professora Pela? O livro ele é o primeiro livro da coleção Nobreza Negra, porque temos muitos outros que a gente vai lançar a partir do ano que vem, né? E ele pode ser adquirido através do site da Editora Gaúcha. Só colocar ali no Google, coloca Editora Gaúcha, que ele já está à venda para todo o Brasil, porque a gente está enviando já para várias pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul. Que bom! Pela, parabéns por essa iniciativa, pelo teu trabalho, Obrigada. Pelo teu pertencimento enquanto mulher negra, valorizando a nossa cultura, valorizando a nossa educação, que é fundamental para a superação do racismo. É a base. Eu fico muito feliz, assim, e principalmente foi a educação que me salvou. Eu venho de um lugar em que era proibido sonhar. Era proibido, não se tinha essa ideia de que podemos ascender socialmente. A ideia era, vou trabalhar o dia inteiro para conseguir ter o alimento à noite. Então o sonho não tinha lugar, né? As pessoas hoje glamorizam a periferia, mas quando a gente está na periferia é muito desafiador. Quando tu olha para o lado e tu não vê um exemplo, tu não vê uma pessoa parecida contigo ascender ali naquela comunidade. Então foi um professor meu que ele olhou para mim e ele disse assim, tu tem um caminho junto com a cultura negra, porque eu escrevia muito, só que eu nem sabia que eu estava escrevendo, já estava falando da pauta negra, né, na adolescência. Eu falava muito sobre questões que eu não entendia, sobre sentimentos, e foi o olhar sensível desse professor de literatura que disse assim, vai procurar um escritor. Procura o Oliveira Silveira. Eu nem sabia, porque na comunidade não chega. Quem é Oliveira Silveira? Olha só, né? Aconteceu, tudo bem, eu me perdoo. Eu não sabia quem era, porque não chegava na minha comunidade. Aí ele me deu um papelzinho escrito assim, o endereço. Eu não tinha passagem, não tinha como eu falar pra minha mãe, eu quero levar meus livros, meus escritos pro escritor, me dá uma passagem. Claro que não! Aí eu tive de fazer uma escolha, porque foi a primeira vez que alguém olhou pra mim e acreditou. Eu disse, eu não posso decepcionar, por isso que o professor é tão importante. Aí eu fui caminhando. Me lembro que eu estudava no 1º de maio, eu fui até o Bourbon caminhando, levei minhas anotações, meus cadernos ali, e ali eu comecei a ter contato com o escritor, pela primeira vez, um escritor negro que parecia comigo, mas que contava histórias que eu não conhecia. Obrigada pela entrevista, professora Pela Santos, autora do livro A Nobreza Negra. E agora vamos à dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa inaugura nesta sexta-feira a mostra Presença Negra, uma celebração à trajetória e à contribuição de pessoas negras na história da comunicação do Rio Grande do Sul. A exposição reúne peças de publicidade, fotografia, imprensa escrita, cinema e fotografia, criando um diálogo potente sobre memórias, presenças e resistências da negritude no Estado. A visitação é gratuita e pode ser feita no hall de entrada do Musecom, dentro da programação do Novembro Negro até o dia 17 de janeiro de 2026. O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.